Olá pessoal, tudo bem? Eu quero aqui me referir à nossa turma aí do primeiro ano, tá bom? De Sociologia, e vamos trabalhar hoje um conceito. Estamos trabalhando aí alguns pontos dos principais pensadores. Falamos ainda no período presencial, estamos falando sobre a ideia de introdução à sociologia, a teoria positivista de Augusto Comte, trabalhamos a ideia do materialismo histórico de Karl Marx. O último vídeo que nós postamos, falamos sobre os fatos sociais, que é um dos pontos de Émile Durkheim, correto? E hoje eu quero continuar dentro de Durkheim, falando sobre um outro ponto tão importante quanto, assim como ele constata que existem os fatos sociais, e claro, né, a afirmação e a abordagem de Durkheim. Lembrando que cada pensador tem uma forma, né, tem uma interpretação, tem uma abordagem teórica diferente. E Durkheim também não é diferente, assim como Marx propõe a ideia da interpretação do materialismo científico, né, da ideia do socialismo, e assim também como existe a interpretação de Durkheim sobre os fatos sociais e a relevância que ele se dá dentro do processo da construção de sociedade, ainda Durkheim ele trabalha um outro ponto, que é a relação trabalho. Né? O que Durkheim tem, ou qual é a compreensão que Durkheim tem sobre a questão do trabalho. E aí, esse vídeo, eu quero falar muito da introdução sobre a divisão social do trabalho segundo Durkheim, tá? Segundo a visão desse teórico aí. Então, Durkheim, ele dentro da sua abordagem sobre fatos sociais, ele faz a seguinte afirmação: olha, existe dentro do fenômeno social, existe uma coisa chamada coesão social. E aí Durkheim ele consegue perceber e constata que o grande diferencial da sua sociedade, né? Durkheim faz análise da seu tempo, lembrando que o contexto histórico ali é o século XIX, não é isso? Então Durkheim ele faz análise da sociedade do seu tempo, uma sociedade pós-revolução industrial, uma Europa, né, uma Europa ali fumegando ali o processo industrial, capitalismo em efervescência. Lembrando a vocês, pessoal, só um detalhe aí, hein? Dos 4 teóricos que nós estamos estudando, Augusto Comte, Karl Marx, estamos falando de Durkheim, depois vamos falar de Weber. Desses 4 teóricos aí, 3 trabalham e dialogam especificamente com a teoria positivista. No caso, Comte, que é o pai, né, foi o que criou a teoria positivista. Você tem Durkheim e também Weber, eles flertam com a teoria positivista. A ideia da ordem social, a ideia do progresso, o avanço tecnológico, os investimentos. Então, toda essa estrutura aí, Durkheim e Weber vão flertar lá com o positivismo. O único cara que quer quebrar a roda, quer mudar tudo, quer contestar tudo e fazer que só pode, e vai dizer que só pode haver uma mudança se houver essas transformações sociais, esse sim é o Karl Marx. O marxismo trabalha a ideia, né, do materialismo histórico, da mudança, tal. Então, mas no geral, Durkheim e Weber, eles vão dialogar lá com o positivismo de Comte, tá? Só para a gente conseguir ter uma ideia aqui. Então, quando Durkheim ele fala, e é o tema do nosso conteúdo hoje, sobre o trabalho, quando Durkheim fala sobre o trabalho, ele está falando de que existe uma das características da sociedade moderna, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é o seguinte: é uma coesão social. Como é que a sociedade ela consegue ser tão, podemos dizer assim, muitas aspas do que eu vou falar para vocês, tá? Como é que a sociedade consegue ser tão harmônica? Como as coisas se encaixam? Como o proletariado consegue desenvolver bem seu papel, o papel dos burgueses, o papel dos empresários, dos banqueiros, dos políticos, o extrato da miséria. Então, como é que os setores dialogam, como é que a sociedade ela é múltipla, a sociedade ela é setorial, mas ao mesmo tempo tudo se há um conjunto, né? Então, a essa constatação, Durkheim diz o seguinte: olha, existe um fenômeno aí na sociedade moderna, e esse fenômeno é a coesão social. Ou seja, a sociedade está numa perfeita harmonia, né? E isso se dá por uma série de fatores.
Isso se dá por uma série de eventos que ocorrem para que chegue-se a essa coesão. Então, olha só que profundidade, que interessante que Durkheim, a contribuição de Durkheim para a análise sociológica. É que se existe uma coesão social, existe todo um mecanismo, um motor, uma roda que faz girar essa sociedade para que haja essa coesão. Entenderam? Então, na verdade, Durkheim diz o seguinte: se opera na coesão social fatores que contribuem para que se chegue a essa harmonia, para que se chegue nessa organização social. Tá, pessoal? Essa ordem social, de novo a ideia do positivismo, tá vendo? Essa ordem social, ela só se estabelece, ela só consegue ser plena porque, na verdade, existem fatores que contribuem, que reverberam para que isso aconteça. Fechado, pessoal? Então, assim, para a gente conseguir desenvolver bem esse tema, eu pretendo não me alongar nesse vídeo, tá? Para a gente fazer vídeos mais curtos, mais profundos, mais claros, mais objetivos e um pouco mais dinâmicos, tá? Então é o seguinte, dentro da perspectiva de Durkheim, a coesão social se dá, primeiro, por uma mecânica social. Caramba, que palavra é essa? O que esse cara está arrumando? Pois é, ele fala de mecânica social. O que seria essa mecânica social? Está se falando de um termo, por favor, não confunda o senso comum. Dentro da sociologia de Durkheim, ele trabalha um termo chamado solidariedade. Solidariedade. Então, o trabalho social, essa coesão social, se dá em cima de um termo que Durkheim vai trabalhar como solidariedade. Por favor, não pense ou não traga a definição de solidariedade simplesmente como algo altruístico, né? Eu estou aqui doando uma cesta básica, isso sim, é claro que eu sei que isso é solidariedade, mas estou falando que na perspectiva da metodologia sociológica e principalmente na abordagem teórica de Durkheim, a ideia de solidariedade vai tomar um outro conceito, vai criar um outro conceito, e é um conceito um pouco maior, né? É um conceito onde a sociedade ela é solidária no sentido de que cada um entende o seu papel, se ajusta e contribui para que a roda gire. Professor, me esclarece aí. Então, o trabalhador levanta às 4 da manhã, acorda, pega um ônibus às 4h30 e sai daqui de Caxias, né? E chega lá na Zona Sul, em Copacabana, às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e ele pega no seu posto de trabalho, porque o horário dele pegar é de 8 da manhã até as 5 da tarde, e aí quando ele nunca larga 5 horas, ele sempre sai um pouco mais tarde, pega todo o engarrafamento, chega em casa às 8 horas da noite, 8h30 da noite, cansado, toma banho, ele fica um pouco em família, brinca um pouco, assiste um pouco de jornal, vê o jogo do Flamengo aí quarta-feira de noite, depois vai dormir 10, 11 horas da noite, 11 e pouco, meia-noite, para no outro dia estar acordando. Isso é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Bom, esse camarada, além dele ser um trabalhador, né, e merece todo aplauso nosso por isso, além dele ser um grande trabalhador, um homem perseverante, honesto, trabalhador, o que mais ele é? Ele está desempenhando como nunca um papel social. E o papel social dele é desse compromisso que ele tem de acordar 4 horas, pegar o ônibus 4h30, se deslocar, trabalhar o dia todo, pegar o trânsito de volta, executar a sua presença como pai de família, como chefe, assistir o jornal, jantar, ver o jogo do Flamengo. Está vendo esse processo que ele teve? Assim, não paramos para pensar, todos nós, né, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente essas coisas que eu acabei de citar como exemplo, mas todos nós temos uma rotina social. Sim ou não? Sim, todos nós temos uma rotina social. E essa rotina social é o que nós chamamos de papel social. Então todos nós, dentro da nossa maneira, dentro do nosso universo, você aluno, você tem o papel de ser o estudante, de ser o filho, de ser o amigo, de ser, se você for de alguma religião, de ser membro daquela religião. Então você, a todo momento, você está executando os papéis que a você é cabível, né, que a mim é cabível, e nós a todo momento estamos desempenhando esses papéis.
à medida que eu faço bem esse papel, que eu executo bem esse papel, que eu não fico me questionando, que eu não deixo de fazer, que eu não quebro a roda, que eu não tento parar a roda, e o processo social se estabelece, e a roda, o movimento social se estabelece, sabe qual é o nome disso? Quando eu contribuo fazendo a minha parte dentro da operação na rotina social, o nome disso é solidariedade. Então, dentro do contexto de Durkheim, a definição de solidariedade de Durkheim não está linkada a ser bonzinho, a ser prestativo. Sim, há uma boa vontade, há uma prestação sim, há sim um dever a se cumprir. Correto. Então, de uma maneira bem genérica, solidariedade de Durkheim não é tão diferente de solidariedade que nós entendemos como um conceito comum. Mas eu estou dizendo que, na visão da sociologia, na abordagem de Durkheim, a solidariedade social é eu cumprir o meu papel, cumprir bem o meu papel, e uma vez que todos, desde a alta classe até a classe miserável, aí você vai assim, pô, Fábio, qual é a contribuição social que um mendigo faz, que uma pessoa que está passando por um momento de miséria, está lá abaixo da linha da miséria, está lá pelejando, passando fome, qual o papel que ela exerce na sociedade? Então, ela exerce o papel de ser miserável. Olha que absurdo. Pois é, pessoal, é um absurdo isso. É um absurdo isso. Mas até mesmo aquela pessoa que está lá no estado pleno, sabe, de total inexistência. Está ali o corpo, está deitado, está ali parado. Uma paralisia social. Pois é, ele está executando esse papel aí. E esse papel é o papel de ser solidário socialmente, de executar bem o seu papel. Entenderam, pessoal? Entenderam bem como é que funciona essa... Então, pessoal, conforme eu estava dizendo, essa solidariedade, esse papel social, que até mesmo a pessoa que está na inércia, ela pratica, ela está desempenhando muito bem o seu papel. Olha só que absurdo, né? Mas, enfim, eu não estou aqui só para a gente entender como é que é o conceito. E dentro desse contexto que Durkheim fala de coesão social, só há coesão social porque existe a solidariedade, ele divide essa solidariedade em dois pontos. Primeiro, precisa haver uma solidariedade mecânica, ou seja, precisa haver uma estrutura social, precisa haver papéis, distribuição de deveres, de obrigações, e cada qual vai exercendo. Então existe uma estrutura, uma mecânica, um motor que tem as suas peças, né? Que tem lá a válvula, tem lá a corrente, tem lá a coisa a ventilação, o outro a bobina, enfim. Cada qual exerce para, no final, se dar o nome de motor, podemos dizer assim. Então, a essa solidariedade, a esse papel desempenhado pelos indivíduos, Durkheim chama isso de mecânica, de solidariedade mecânica. Por que tem que haver essa solidariedade mecânica? Por que tem que ter essa coisa metodológica, sistemática, tem que ter essa divisão aí? Para que tem que ter isso? Tem que haver essa divisão, essa sistematização, essa organização mecânica para que haja, porque o propósito final, segundo Durkheim, é que haja uma solidariedade orgânica. Pô, professor, não entendi nada agora, volta a fita aí. Deixa eu te falar. Ele me falou de coesão, Durkheim, vamos lá, Durkheim, trabalho social, ele fala de mecânica social, correto? Ele fala de coesão social. Então, para haver coesão social, ou seja, para que a sociedade opere dessa forma que opera, tem que haver solidariedade. Essa solidariedade é dividida em duas partes. Primeiro, tem que haver a distribuição de papéis, uma organização, uma estrutura. A essa parte de solidariedade, ele chama de solidariedade mecânica. E quando tudo isso ocorre, e quando essa solidariedade mecânica, quando há esse desempenho social, esse papel social que cada indivíduo presta, ele está fazendo tudo isso para um propósito maior. E na concepção de Durkheim, qual é esse propósito maior? Na concepção de Durkheim, esse propósito maior é justamente
o solidariedade orgânica, ou seja, tomamos uma forma. Quando falamos, a sociedade europeia, quando falamos, a sociedade estadunidense, a sociedade canadense, a sociedade norte-americana, quando falamos, os latinos, quando falamos, a América Latina tem essa característica, olha, quando falamos assim, no norte da África há esse tipo de critério, quando estabelecemos o seguinte, bom, os países árabes estão estabelecidos dessa seguinte forma. Entende quando a gente dá essas introduções assim, quando a gente faz essas afirmações? Então, quando nós estamos fazendo essas afirmações, estamos dando uma ideia de um corpo, estamos dando ideia de um modelo, estamos dando ideia de uma unidade. Sim ou não? Sim, né? Então, essa ideia de modelo, essa ideia de unidade, essa configuração social, esse aspecto de unidade social, Durkheim chama isso de solidariedade orgânica. Ou seja, para ver esse organismo vivo, para ver essa interação social. E, tipo assim, cada um faz o seu papel. E, na verdade, é como se a sociedade fosse um robô, né? É como se fosse um gigante que vai andando, que vai caminhando, que vai se locomovendo. E para que haja essa locomoção desse gigante, que é a sociedade, cada qual tem que desempenhar perfeitamente o seu papel, cada célula, cada partícula, cada osso, cada parte muscular, né? Cada qual deve desenvolver muito bem para que esse gigante ande. E esse andar do gigante seria uma solidariedade orgânica. Só que antes da solidariedade orgânica, você tem a solidariedade mecânica. Antes da ideia da solidariedade mecânica, você tem a ideia de uma coesão social. Então, antes de haver a coesão social, você tem a ideia de trabalho social. Então, vamos lá, eu comecei de trás para frente, né? Então, Durkheim, tá pessoal, respira aí. Durkheim, ele trabalha a ideia do conceito de trabalho social. Durkheim faz a constatação que na modernidade, no período pós-revolução industrial, que é o nosso período, que é o nosso tempo, ele fala que existe uma harmonia social. Durkheim, ele constata que há uma coesão social. E aí ele diz, para que haja essa coesão social, precisa haver uma solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica está linkado aí ao aspecto de que cada qual faz bem o seu papel e exerce bem o seu papel. É claro? O efeito, a consequência de cada indivíduo exercer bem o seu papel social, o efeito e a consequência de todos girar em torno dessa mobilidade, de executar bem esse papel social, vai ser uma sociedade que vai ter uma formação de uma solidariedade orgânica. Vai ser uma sociedade que interage, viva, vai ser uma ideia de corpo, uma ideia de unidade. E aí, Durkheim, ele fala tanto, dando exemplos, de que há podemos assim, características gerais das grandes metrópoles do mundo. Né? Por exemplo, a ideia da metrópole, a ideia do urbano. Você vai em São Paulo, Tóquio, Nova York, Londres, entendeu? Você tem Paris, você tem aí Madrid, você tem algo muito parecido que nós vamos chamar de metrópoles, que nós vamos chamar de estilo urbano, que vamos chamar de bares, restaurantes, estilo de música, tudo muito harmonioso. Lembrando que cada um preservando o seu processo cultural. Naturalmente, você tem um processo cultural na França, no Japão, você tem um processo cultural nos Estados Unidos, você tem um processo cultural no Brasil, mas de uma escala geral, quando se fala em urbanismo, quando se fala da ideia do urbano, quando se fala da ideia da metrópole, e você percorre as principais capitais do mundo, você vê que existe algo muito parecido, que é essa mobilidade social, que é esse organismo social vivo, e cada qual desenvolvendo bem o seu papel, e dentro dessa característica urbana, você tem aí a chamada solidariedade orgânica. Fechado, pessoal? Então, assim, eu queria somente dar a introdução, eu vou gravar outros vídeos ainda sobre Durkheim, mas fica esse primeiro aí como essa introdução ao trabalho, tá?
Já vimos falado no vídeo anterior sobre Durkheim, sobre os fatos sociais, e agora esse vídeo estamos dando introdução aí sobre Durkheim e a questão do trabalho social. Fechado, pessoal? Tudo de bom. Espero vocês até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!